Bem, você apresente, então? Sim, vou apresentar. Boa tarde a todos e todas para mais um evento do nosso ciclo de seminários sobre grandes temas da política internacional século XX e XXI. E hoje nós vamos ter o fechamento deste ciclo de eventos que realmente foi muito, muito interessante, com debates de excelente nível, apresentações, debates de convidados de excelente nível. Então, hoje nós vamos ter um digno final com o colega Augusto Zanetti, vai ser, digamos assim, a cereja no bolo do nosso evento, para finalizar, assim, o nosso evento. Então, realmente um evento que deu certo, porque, inclusive, teve uma presença de alunos, alunas, um grande interesse, professores, colegas, enfim, debates, boas aulas, enfim, realmente deu certo. E agora a expectativa, como já falei também em várias apresentações, nas outras palestras, é aquela de não perder esse material, mas de valorizar também, além dos vídeos que ficarão disponíveis no canal da Unesp, de traduzir tudo isso em material, de livros, artigos. Eu acho que realmente isso é algo que precisamos fazer, já pensar a partir dos próximos dias. Então, hoje nós temos o professor Augusto Zanetti. Augusto Zanetti, que é um dos organizadores do evento, além de ser palestrante hoje, é também um querido amigo que eu compartilho a nossa matriz italiana, origem italiana. Então, a gente conversa muito também em italiano. Eu vou apresentar ele de forma muito resumida, porque, inclusive, ele não precisa de muitas apresentações, muitos já conhecem bem o trabalho dele aqui, e ele vai apresentar uma palestra sobre o tema idealismo, realismo, neorrealismo, dependência, institucionalismo liberal, construtivismo entre guerra e do entreguerra aos pós-guerra fria. É um tema muito amplo, vai dar conta de várias tendências, várias escolas da política, da teoria política internacional. O professor Zanetti, ele tem uma trajetória entre Itália e Brasil, participou, fez um curso de disciplinas econômicas, uma prestigiada universidade italiana, Bocconi, de Milão, é uma universidade que forma os grandes economistas italianos e europeus. É graduado em História pela USP, então também tem uma formação bem interdisciplinar. Foi mestre pela USP, fez doutorado em História Social na Unicamp, e depois deu continuidade às suas pesquisas sobre a racionalização do trabalho, abordando a introdução do Taylorismo no Brasil, e algumas das figuras de destaque do Taylorismo no Brasil, o engenheiro Roberto Mange. Atualmente é professor de Relações Internacionais da Universidade Unesp de São Paulo. Então, eu não vou mais roubar tempo para a palestra, porque, inclusive, agora ele vai apresentar as temáticas, que inclusive são temáticas da pesquisa dele, e podemos, então, dar a palavra ao professor para a sua exposição.
Obrigado, Fábio. Obrigado pela presença, professora Margarida Nepomuceno. A aula da semana passada coube a professora, excelente aula. A professora Maíra Kohn, que é a minha monitora esse semestre, me ajudou demais, continua me ajudando. Já doutora, né, com a carreira aí aberta para poder prestar concurso e entrar em universidades públicas. Presença do meu amigo João Gonçalves, né, formado pela PUC e o mestre pela Fundação Getúlio Vargas. Nós já lecionamos juntos, somos colegas de faculdade. E a minha querida Paula Donegar, que está aqui presente, vai ter que nos abandonar, deixar um pouco antes, porque provavelmente está tirando a carta de habilitação dela. E o Luciano Goulart, que é o nosso técnico. Eu gostaria de agradecer também a presença da Adriana da Silva Lopes, minha querida Adriana, mestre pela Universidade Federal do Pará, né? Ela estudou a Corpus Christi, né, a festa de Corpus Christi, no interior do Pará, né, e na área da história, né, da Universidade Federal do Pará. Agora ela tem que continuar o doutorado dela. Muito bem. Eu sou professor da Unesp de Franca, né, de Relações Internacionais desde 2003, mas a minha trajetória como disse o professor Fábio Gentili, disciplinas econômicas e sociais, que eu cursei na Itália, e história na USP, né, com bolsa de iniciação científica na área de história demográfica, e depois história social, com o meu orientador é o professor Adalberto Marçom, e quando ele se transferiu para a Unicamp, o doutorado eu realizei na Unicamp. Eu estudei, né, a introdução da chamada Organização Científica do Trabalho, Itália, né, Europa e Brasil. Né, um estudo comparativo, e muito tempo trabalhando no arquivo Gian Giacomo Feltrinelli, de Milão, né, e no arquivo do município de Milão, nas minhas férias, sem nenhuma bolsa, nem bolsa sanduíche. E depois eu fui estudar a introdução do terrorismo, né, na Organização Científica do Trabalho de característica terrorista no Brasil. E aí estudando os documentos do Senai, da formação do Senai e da ferrovia, né, Sorocabana. A Sorocabana, eu estudei muito a Sorocabana. E a figura do engenheiro, né, suíço-francês Roberto Mange, né, que é o criador do Senai. Muito bem, eu não tenho uma pesquisa sobre paradigmas. Esse termo paradigma é criado por Kuhn, né, Thomas Kuhn, que é um pensador da área da história, né, das ciências, né, e que utiliza esse termo grosso modo como Weber pensa os tipos ideais, né? São modelos para poder entender a realidade é complexa, cheia de minúcias, cheia de nuances, e você cria modelos para você poder melhor apreendê-la, ainda que escapem as nuances, os matizes, os particularismos, as singularidades. E os paradigmas são utilizados para entendermos o quê? As relações internacionais. E eu escrevi um texto de mais de 20 páginas, frente e verso, né? E aí, nesses dias, conversando com a Adriana, eu falei, bom, vamos reduzir para 10, mas tem muitas passagens que escapam aqui do texto, que eu vou, se for, no caso, perguntas ou de acréscimos, eu tenho aqui já separado, né, como o after hegemony, né, a questão do realismo e a questão da dependência, né, o paradigma da dependência ou a teoria da dependência, tudo bem? Eu sou professor de política externa do Brasil e durante muitos anos eu dei aula de história das relações internacionais, inclusive na PUC de São Paulo. E aí, por esse motivo que eu pensei nessa aula, me debruçar
sobre os paradigmas das relações internacionais. Tem muito ismo, né? Idealismo, realismo, neorrealismo, né? Dependência, institucionalismo, construtivismo. Se fosse o professor Adalberto, já rascava tudo, dizendo, tem muito ismo aqui, né? É uma coisa assim, a professora Adalberto, assim, a precisão para escrever. Lembro muito bem que a pessoa diz, bom, você é italiano, e como é que você aprendeu tão bem o português? Meus professores não deixavam barato. Tinha que escrever muito bem o português e falar bem, né, na medida que o mestrado e doutorado exigia as apresentações, seminários, palestras e a defesa, né, que é algo muito impressionante, que impressiona demais. Muito bem, eu começaria dizendo, lendo meu texto, eu vou ler o texto, eu não vou utilizar slides, mais ou menos como fez o professor Alejandro Siminov, né? E eu não vou pular páginas como ele fez, e se for possível, vocês acompanhem, eu vou pontuando, né, na medida possível. Muito bem. As relações internacionais não são uma realidade contemporânea. Não são uma realidade contemporânea. Né? E a disciplina que as estuda não tem uma coincidência com elas, do ponto de vista histórico e áreas temáticas. Então, é importante separar relações internacionais da teoria, da disciplina que as estuda. As RIs, as relações internacionais, em uma primeira aproximação, são historicamente onipresentes, no que respeita a clãs, povos, impérios ou estados. As RIs podem ser consideradas aquelas que se desenvolveram entre os grandes reinos do Oriente Antigo, as polis gregas, Roma e Cartago, durante as guerras púnicas, e entre os reinos chineses. As RIs são aquelas que transcorreram sucessivamente entre os estados territoriais, em primeiro lugar em escala europeia e depois em escala mundial, com a abertura do sistema dos estados italianos da segunda metade do século XV, que é o Quattrocento, que a gente chama em italiano, tudo bem? As RIs são aquelas, aí vocês vão dizer, bom, a visão do professor Zanetti é eurocêntrica, mas eu vou explicar melhor. As RIs são aquelas que se desenvolveram entre unidades políticas protagonistas em cada uma das épocas históricas. Cidades, estados, impérios, estados nacionais. Exemplo, a primeira obra da coleção dos grandes pensadores das relações internacionais é de autoria nada mais, nada menos do que de Tucídides, né? Que aborda o conflito entre as cidades-estados Atenas de história. Porque pela primeira vez aparece o quê? Testemunha, quem testemunhou, ou quem testemunhou e vai o quê? Recontar, vai narrar aquilo que testemunhou diretamente. Então, isso elimina o quê? A presença do quê? De divindades, de mitologia, né? Como é o caso da guerra, né, descrita por Homero, né, entre os gregos e os troianos, né? Então, aí nós temos o surgimento da história dentro desses princípios. E princípio do quê? De testemunho, né? De versão, de interpretação, de análise direta, de documentação. Tudo bem? E aparece esse termo, né, que em grego, né, eu estudei grego durante uns 6 ou 7 anos, com professor particular na Itália, isso se aprende no clássico, aqui no Brasil não, na atualidade, no passado sim. Aparece o termo hegemonia, a hegemonia ateniense e espartana. Hegemonia significa o quê? Significa não só um projeto mais progressivo, mais progressista, mas a ideia do quê? De uma ação livre de constrangimento externo. Né? A ideia depois que vem com o princípio de autonomia, autônomos. Autônomos significa nomos o quê? Em grego, nomos era o marco que dividia um território de outro, uma terra de outro. Mas dentro da continuidade das RIs na história, essas se modificaram radicalmente.
até o momento que se tornaram historicamente e teoricamente incompatíveis, dependendo da natureza de atores principais e das diferentes entidades que compõem o sistema. É o caso do Gilpin. Gilpin diz isso. Gilpin é um teórico das relações internacionais de vertente realista. A partir da Baixa Idade Média ocorre a formação dos estados. Primeiro eles assumem o quê? A denominação de estados medievais e depois de absolutistas, que passa a ter uma convivência internacional, que não poderá se assemelhar a uma convivência entre impérios da antiguidade, ou seja, o egípcio, o persa, o assírio, o babilônico, ou com as cidades-estados, como Atenas, Esparta, Tebas e Roma, né, e Cartago, ou ainda impérios. E aí entra a concepção que não é eurocêntrica, os impérios como Azteca. Aztecas são cidades-estados. Inca é um império. E Maia é um reino. Tudo bem? Ou com tribos indígenas, como as tupis e guaranis. O Pierre Clastre, que era discípulo do Lévi-Strauss, infelizmente morto muito cedo, né, muito jovem, tem um famoso livro chamado Sociedade contra o Estado. Essas sociedades, né, promovem o quê? Algo que as diferencia de outras, dos aztecas, dos incas e dos maias, no sentido que a sociedade se organiza para não criar a ideia do quê? De comando e obediência. Tudo bem? Não existe uma chefia, né, que estabelece eu sou chefe e assim serei. Não, o chefe é até quando o momento que ele é destituído por estabelecer algo, um projeto, uma via que não se realiza convenientemente. Tudo bem? E tem o famoso livro do Claude Lefort, texto, né, do Claude Lefort, Povos sem História e Historicidade. Desde que a historicidade, a história entre esses povos, chamados povos como tribos, clãs, etc., é outra historicidade. A existência do mito, em que não há mudança. A ideia de que quando há mudança é que o mito estabelece, e não a própria mudança em si. O Lefort foi simplesmente o professor da professora Maria Helena Chauí, né? Maria Chauí. A partir então, nós temos aí a ideia de que, de fato, as relações internacionais existem entre estados, entre a cidade de Atenas, de Esparta, o Império Egípcio, Assírio, Babilônico, mas, de fato, elas se concretizam, né, na medida que, a partir da Baixa Idade Média, ocorre a formação de estados medievais, e depois os chamados absolutistas, aí a teoria, né, do estado absolutista, ao lado por exemplo, de vários autores de linhagem que são a mesma, como Perry Anderson, né? E outros autores que pensam o que é esse Estado absolutista, né? Tudo bem? Muito bem. Uns e outros podem possuir a mesma forma institucional, a mesma noção que define a esfera política no âmbito interno e internacional, né? Mas a existência das RIs pressupõe unidades políticas em grau de se diferenciarem na esfera interna e externa. Sem territórios delimitados, as RIs não podem subsistir. É preciso que existam fronteiras precisas, né? Ao invés de fidelidade exclusiva ou específico conceito moderno de soberania, pelo qual os homens estão ligados a uma rede de fidelidades múltiplas e sobrepostas, ou porque os diferentes grupos humanos reconhecem depender em virtude da própria legitimidade de uma única fonte de autoridade. Ocorre a combinação do universalismo e particularismo, né, que irrompe na Baixa Idade Média, na formação, por exemplo, do Estado português espanhol. É um exemplo clássico. O português espanhol a partir da Reconquista. Isso não acontece ainda com o inglês e o francês, porque eles ainda estão convivendo ali com a Guerra dos 100 Anos. O português e a Revolução de Avis, de 1383. O espanhol com a união, né,
de Fernando e Isabel, os reis católicos. E aí temos o quê? Expansão marítima. Né? A superação do particularismo, isso deixa bem claro o Raimundo Faoro, né? Mostrando que é aí que surge a ideia de um Estado patrimonialista, né? Com a Revolução de 1383, né? A Revolução de Aviso. Essa fusão, essa aliança entre a nobreza e a burguesia. A superação do particularismo de uma difusão espacial limitada ainda que do tamanho de 2 Franças, como exemplo do Império Inca, não permitiu discernir a ordem interna e a internacional. Ainda que seja ali, eles tinham contato com outras tribos, outras sociedades, tanto é que os espanhóis utilizaram muito isso, a luta entre eles, né, para conquistá-los, dividi-los, para conquistar, né? A ideia de entrar no mito, né? E também a ideia de transmitir uma série de doenças e de aproveitar as divergências, né? Mas não permitiu ainda discernir a ordem interna e internacional, que surge no âmbito, por exemplo, né, no primeiro momento, dos portugueses, espanhóis e depois franceses, ingleses e, mais para frente, muito mais para frente, os holandeses, a partir do século XVII. Tudo bem? O reconhecimento do outro e de si em sentido político. 2 ambientes sociais politicamente e juridicamente distintos. A realidade da constituição das RIs contemporâneas acompanha de modo descontínuo, né, a inteira experiência histórica da Baixa Idade Média, né, e da modernidade. Né, Baixa Idade Média, 1066 a 1453, tudo bem? Isso dentro de marcos, né, que são aqueles arbitrários, convencionais, né, que a gente tem, né, antiga, média, moderna, contemporânea. A disciplina acadêmica das RIs não abarca a mesma situação das RIs, isso é história. Há nela uma reflexão política, jurídica, diplomática, aí a diferença. Primeiro nós temos relações internacionais, depois vem a disciplina acadêmica, a teoria. Né? Que vem o quê? Uma reflexão política, jurídica, diplomática, filosófica, que sempre acompanhou a realidade da política internacional. Pois, como já vimos, cada modelo histórico de convivência das RIs teve seus próprios intérpretes. O sistema de polis grega, por exemplo, como já vimos, o Tucídides, o Xenofontes. O sistema italiano, né, o caso Machiavelli, Niccolò Machiavelli, Guicciardini. O sistema europeu das cidades italianas, como Florença, né, Veneza, Gênova. Né? O sistema europeu do século XVIII, Rum e Crosio, Vettel e Hering. A teoria, no entanto, das RI é uma disciplina recente, desenvolvida nos primeiros 10 anos do século XX. A partir de onde? Da Grã-Bretanha, onde em 1919, o Reino Unido, né, que nós temos Gales, nós temos aí a Escócia, nós temos aí a Irlanda, né, após a Primeira Guerra Mundial, ou seja, 1914 e 1918, foi instituída a primeira Cátedra de International Politics, que migrou em seguida, em pouco tempo, sobretudo para onde? Para os Estados Unidos. E uma transição hegemônica, reiterada na segunda metade do século XX. E aí se debruçam os teóricos aqui da Argentina e do Brasil. Tá vendo? E os conceitos, os paradigmas são o quê? Do mundo ocidental, das potências, dos Estados Unidos, da Guerra Fria. Né? Também no terreno, o quê? No terreno político, econômico, militar e ideológico. Essa restrição ao horizonte norte-americano, apesar da existência de pensadores europeus, continuam existindo, como os franceses, como Raymond Aron, ou ingleses, o Witt, o Adam Watson e o Herbert Butterfield, né? Influenciou profundamente tanto a seleção de problemas, quanto a maneira como esses foram tratados. A teoria das relações internacionais se debruçou principalmente sobre o século que a viu nascer, a segunda metade do século XX, marcado pelo episódio político e militar do quê? Da Guerra Fria, de 1947 a 1991, quando implode aí a União Soviética. Ela não se deteve sobre os séculos que a precederam,
em sua herança, e processos mediante os quais as relações internacionais, estavam se fendendo ou deformando. Foi perdida a consciência que a política internacional, como a conhecemos, ou como é comumente definida, não é de fato a política internacional tout court, entre aspas, mas um determinado modelo historicamente, geograficamente estabelecido de política internacional. Mesmo porque as RIs hoje acima da articulação das áreas regionais e sub-regionais diferentes, constitui-se um sistema político, econômico, jurídico unitário, que se mantém unido, né, coeso, mediante uma rede interna de interdependência, que a linguagem comum resume sob a etiqueta de globalização. Tudo bem? Em tais relações, há atores de outra natureza, tais como as OIs, ou as ONGs, as empresas multi e transnacionais, indivíduos singulares, tais como hoje em dia nós temos a Amazon, entrega de pacote onde a sede é Delaware, que é o paraíso fiscal, e onde as notas fiscais chegam de onde? De Liechtenstein, não é? De Luxemburgo, desculpe. Tudo bem? Então, as empresas multitransnacionais, indivíduos singulares e até mesmo subnacionais. Nós temos aí professores que hoje em dia falam sobre o quê? Paradiplomacia. São o quê? Atores subnacionais. Né? O professor Oliveira falou, onde está a nação? Onde está a nação? Quando há uma relação entre uma cidade e outra, quando há uma relação entre uma cidade e uma organização internacional. Claro que tem que passar pelo Ministério das Relações Exteriores, mas há o quê? Atores subnacionais. Tudo bem? O lugar específico é dado aos estados, atores mais eficientes dos outros, ou ainda centrais, como diz o professor Henrique Altemani. Apesar de existirem outros atores, ainda os estados são centrais. Se há um pleito entre a Bombardier e a Embraer, a situação é decidida na OMC, que é uma organização mundial do comércio, entre o Brasil e o Canadá, e não entre a Bombardier e a Embraer. Então, os estados ainda são os mais eficientes de outros ainda, e ainda centrais. Os únicos que podem empregar legitimamente a violência, que é uma definição weberiana. O uso da força, quem detém? São os estados, não é? Portanto, a política internacional contemporânea é uma política interestatal, em escala planetária. Processo este recente, como tal, reversível. Aí vocês vão dizer, mas não existe outros atores? Sim, mas ainda é uma política interestatal, escala planetária, porque os estados ainda, apesar de outros atores que vão tomando força, o professor Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, né, sociólogo, ele diz assim, eu deixei de lado os estados e penso o quê? Que a globalização, o processo de interdependência, o processo de internacionalização é realizado o quê? Pelas empresas. Mas os estados ainda continuam tendo um papel central. Tudo bem. É no bojo da economia mundo, esse conceito é brodeliano, adotado por Emanuel Wallenstein, desenvolvido a partir do século XVI, mas que pode ser retroagido um pouco antes, que emerge no sistema global as relações entre estados e os continentes. Aí entre continente africano, continente americano, asiático, né? Relações esporádicas que não podem ser ainda confundidas com a existência de um único sistema, da mesma base moral jurídica, regulado do mundo contemporâneo. Ainda estamos aí, engatinhando. Foi somente no século XIX que se deu a unificação do sistema e, portanto, da sociedade internacional, consolidação do sistema capitalista mundial por obra da dupla revolução, a industrial, 1750, e a francesa, 1789, que se expande, se mantém até 1815, né? E isso quem diz claramente o Eric Hobsbawm, né? A era do capital, a era das revoluções, né? E etc. E, por conseguinte, né?
era dos impérios, né? E, por conseguinte, da integração de diversas áreas regionais em um único teatro político estratégico, simbolizado primeiramente pela segunda corrida colonial, que é o quê? 1875 a 1914, que Roosevelt era dos impérios, e depois as duas, né, conflagrações mundiais e a Guerra Fria. E uma nova forma de autoridade do Estado, a plena soberania não é apenas reconhecimento de autoridades superiores, é a pretensão de uma fidelidade exclusiva da própria população. A territorialidade que impulsiona tal obrigação se consolida, bem como a existência de fronteiras precisas, tais que determinam o pertencimento do povo a recursos naturais e materiais. Tal sistema teve início quando, grosso modo? Na Paz de Westfália, 1648. Embora depois, né, dos 30 anos de guerra, ocorrem ainda guerras civis e de religião. E religião, né, poucas, né, mas muitas guerras, né, com a França, Inglaterra, a Prússia, a Áustria-Hungria, né, e com ela após o fim, né, da tentativa de reunificação do continente, né, pôs-se, né, e com ela pôs-se fim à tentativa de reunificação do continente europeu, sob o cetro imperial e a afirmação em seu lugar de um sistema pluralístico de Estado, indispensáveis para o reconhecimento da legitimidade e autoridade superior que eles reuniam. Aquele sonho, né, da Cidade do Sol, de Campanella, né, que é oriundo ali da mesma cidade do Fábio, né, Tomás de Campanella, a ideia do quê? De um império universal dominado o quê? Pela Espanha primeiro e depois pela França. Ele convive com os dois, né, com o rei da Espanha, depois com o rei da França, dizendo, bom, vamos criar, já com, né, a eclosão ali, o surgimento ali, né, da reforma protestante. O Estado, nesse sentido, adquire não somente a dimensão de possuir o monopólio do uso da força, né, definição weberiana, mas de fornecer a segurança, o bem-estar, em troca do quê? Da cobrança de impostos, por exemplo. Quem não cumpre seus deveres deve procurar esses bens por si mesmo. Tudo bem? É no mesmo lapso temporal, né, do episódio da Guerra dos 30 Anos que emerge a obra de Hobbes, suscitada pela Revolução Puritana de 1640. No entender desse autor, mais um moralista que um defensor do Estado absolutista, quem diz isso é o professor Giannini, né? Renato Giannini foi meu professor da pós-graduação, ele pensa no Hobbes, junto com La Bruyère, Rochefoucauld, o Stendhal, o próprio Nietzsche, como moralistas, e não como a ideia do Macpherson, de que o Hobbes seria representante do individualismo possessivo, criador aí do Estado absolutista. Ele vê como um estado de transição, né? O homem é lobo do próprio homem. Logo, é preciso criar uma instituição que amedronte o homem, inibindo seu egoísmo, seu instinto de lobo. No entanto, se essa medida pode ser aplicada, né, no âmbito restrito da esfera territorial, no que concerne as relações interestatais, a situação é bem diferente. Os Estados não podem se isolar, como poderia fazer um indivíduo, né, atacado ou dilapidado por outro. As pessoas podem ter relações ocasionais entre elas, sem interromper a permanência do isolamento. Os Estados não podem se isolar, nem mesmo que quisessem. Os indivíduos têm a oportunidade de jamais se encontrar. Os Estados não podem ser condenados a isolar-se um dos outros, nem mesmo que quisessem. E o Hobbes não vê. Quer dizer, o Hobbes está falando do Estado interno, da soberania interna. Não está falando da situação internacional. O pessoal pega o Hobbes para pensar o quê? Não há um Estado acima do Estado e, portanto, nós temos que criar ou algumas organizações que permitam que surjam nesse sentido, ou a ideia do quê? Da anarquia, do conflito de todos contra todos. Isolar a soberania não é possível, pois os Estados são constrangidos a ter uma relação entre eles. Tudo bem? Né? Essa é a problemática da interdependência.
das interdependências políticas, estratégicas e econômicas entre os Estados. E elas passam, na atualidade, a ampliar-se, a adensarem-se, se adensam cada vez mais, bem como a ideia da globalização. A ideia de globalização não é que surgiu na década de 80, é bem anterior, mas se acelera cada vez mais, né, com as redes sociais, com os meios eletrônicos. Mas há um contexto externo e não interno, anárquico, que oferece ao mesmo tempo a violência, uma certa insegurança, pois não existe um governo mundial, né? Cada Estado é obrigado, em tese, a cuidar de si mesmo. Nesse sentido, ganha proeminência a denominada anarquia internacional. E que surge a ideia da anarquia internacional. Se, de um lado, para superar um estado de natureza no qual o homem é lobo do homem, criando um estado que ameace a transgressão, e a sociedade funciona de forma... A sociedade funciona de forma diferente dos estados, no que respeita o isolamento, pois perdura a percepção da anarquia internacional, na qual se vislumbra a inexistência de um governo mundial. É nesse contexto, no entre guerras, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que desponta uma obra contrária à visão idealista de que tinha surgido uma sociedade das nações e a guerra não mais ocorreria, né, de que das relações internacionais, a visão idealista das relações internacionais, que é a obra de um historiador, que é Edward Carr, né, que é a ideia da crise, né, 20 anos de crise, que é o paradigma o quê? É o paradigma realista, que ganha preponderância, né, nas análises ou nas teorias das RIs. Após o quê? Não só no Entre Guerras aí, que ganha fôlego com o Edward Carr ainda é minoritário numa visão mais idealista, mas que ganha importância, né, após a Segunda Guerra Mundial, o quê? No período da chamada Guerra Fria. No âmbito da Guerra Fria. A questão básica é como obter ordem, malgrado anarquia. Como evitar uma nova guerra mundial? Assim sendo, temos no campo da teoria das relações internacionais dos paradigmas, o idealismo, né, do Kant, né, Immanuel Kant, na obra A Paz Perpétua, né, nós temos aí o século XVIII, para evitar um conflito, basta adotar 3 medidas. Democracia ou república, ele usa o termo república, grande polêmica. República é coisa pública em latim. República, que se usava como sinônimo de democracia, que é um termo de origem o quê? Grega. República, latim, democracia, grego. Tudo bem? Que é a forma republicana. Federalismo, que é a ideia da União Europeia, né? Que não se aprofunda, não se desenvolve, não se amplia, né? E a anfitrionagem, a ideia de tratar o que é diferente, o que é estrangeiro, né? De maneira a acolhê-lo. Não é preciso mantê-lo dentro do teu território, mas preciso acolher. Tudo bem? E que, no período, né, logo após a Primeira Guerra Mundial, ganha sentido como uma visão de uma patologia social. O que é a guerra? Uma patologia social. Uma doença que precisa ser o quê? Curada. E aí que vem a cátedra de Relações Internacionais. A primeira cátedra é idealista. A ideia de que a guerra ocorreu, né, a guerra de 14 e 18, com uma patologia social, uma doença que deveria ser curada. Tudo bem? E aí surge no bojo dessa situação, ao mesmo tempo, em virtude do presidente, que era um acadêmico, que era um dos últimos acadêmicos presidentes dos Estados Unidos, que era o Woodrow Wilson, reitor de universidade, né, a ideia do quê? Do liberalismo, né? E que era uma ideia do fim do colonialismo, ainda que isso não tenha sido praticado, né? E da instituição da Sociedade das Nações, de uma sociedade das nações, uma sociedade anônima, cada um participa com recursos. Se houver algum ataque a outro, os membros se reúnem para atacá-lo. Não há um ataque preventivo, mas a ideia de quê? De uma segurança coletiva. Uma segurança coletiva. E a ideia do quê? Livre comércio, portos livres, livre comércio. Eliminamos todas as barreiras. Não é? A diplomacia aberta, fim do top secret. Tudo bem? E temos, já desde 1600 e
30, desde o século 17, o racionalismo, o direito internacional, Grosso, Wachtel, Emerick Wachtel, que é o quê? Conferências internacionais, sistema diplomático excepcional, institucionalizado, formalização do princípio de equilíbrio, né? O nascimento e desenvolvimento do direito internacional. Tudo bem? Mas, já com Carr, e depois isso se torna hegemônico, dominante, né? O realismo, que é a ideia do quê? Do balance of power. Ou seja, a ideia de que eu preciso me unir aos inimigos do meu inimigo para equilibrar a situação. Ou, melhor dizendo, eu preciso combater o meu inimigo para equilibrar. Ou alguém que pode me ameaçar para equilibrar a situação. A ideia do balance. Quando há equilíbrio de poder, não há guerra, não há conflito. A ideia de defesa externa. A guerra é a estrutura anárquica da política internacional. E, então, incentiva a segurança nacional como um jogo de soma zero. Não é? A ideia de criar um exército autóctone, como lá vem lá com Maquiavel, né? Estar sempre preparado para um conflito, né? A ideia de dissuasão, né? Que aparece em Maquiavel, que surge com uma leitura do Hobbes, que o homem é lobo do homem. Então, a ideia não é interna, não é a ideia de uma sociedade, de um estado de natureza, é a ideia de um estado de natureza internacional, né? E outros teóricos, se a gente for ver, o Sun Tzu, né? E outros, tudo bem? Se a Europa conseguiu se livrar com o fim das guerras, da Guerra dos 30 anos, do espectro de uma monarquia universal, espanhola ou francesa, gerando uma convivência internacional, e os estados foram colocados na condição de, entre aspas, competição entre eles, incentivando aos contendores melhorar continuamente a própria eficiência política, econômica e militar, seja pelo refúgio que as fronteiras consentiam às minorias e abertas, que consentiam às minorias, as dissensões em fuga de um estado em direção ao outro, ela estimulou a eclosão também do quê? De guerras. É no interior dessa percepção, após a segunda conflagração mundial, que o realismo adquire proeminência, né, força, nos quadros da Guerra Fria. Mas porque ainda que pudessem fazê-los legitimamente, é preciso que assumam, que se assumisse uma forma determinada, no qual, seja, formarem-se estados, né? A ideia de formarem-se estados. Os estados progressivamente se impuseram como únicos titulares da plena legitimidade nacional na ausência de um legislador internacional ou de normas comuns dotadas de poder efetivo, apesar da ONU e do direito internacional. Os estados estabeleceram os preceitos vários que deveriam ser administrados, interpretados, legitimados, adaptados às mudanças ou impostos com a ameaça do quê? Do uso da força. O diferencial da potência entre os estados e todos os outros sujeitos passou a ser o princípio do quê? Da soberania. E essa passa a ser o princípio normativo fundamental ou constitucional da política internacional moderna. Qual seja, articula-se uma sociedade de estados ao invés de um império universal, ou de uma comunidade cosmopolita de indivíduos singulares, ou de um estado de natureza ou de guerra hobbesiana. Mesmo porque, no estado de natureza de Hobbes, na denominada anarquia internacional moderna, não todos os sujeitos são admitidos no universo da paz e da guerra. Não porque alguns têm a capacidade de fazê-la, a paz e a guerra, mas porque ainda que pudessem fazê-la legitimamente, é preciso que assumam uma forma determinada, qual seja, formarem-se estados e respeitar certos procedimentos estabelecidos pela sociedade e pelo direito interestatal. Tudo bem? Estabelecidos pela figura assim, se estabelece assim e se configura assim um limite ao acesso à plena subjetividade internacional. Por exemplo, aquele imponente corrida ao Estado que implica no processo do quê? De descolonização. É engraçado, o processo de descolonização, né, nós temos o quê? A formação de Estados.
Quer dizer, o Estado que surge lá, digamos, na Baixa Idade Média, como dizem muitos autores, né, o Le Goff, o Duby, etc. e tal, ele é espalhado, ele é exportado, até mesmo no processo de descolonização. Ainda hoje, os povos e as nações em luta pela independência dependem do quê? Da constituição do próprio Estado, tal como, por exemplo, a Palestina. Qual o problema da Palestina? Formação de um Estado. Kosovo, Timor-Leste, Sudão do Sul, o Iêmen, e o caso do Bahrein. Claro que existe ali a questão dos xiitas, né, dos sunitas, etc. Mas existe a questão do quê? Formação de Estado. Outro momento em que a subjetividade é anulada, né, durante a Guerra Fria, ocorre nas trocas comerciais entre países comunistas e da Europa Ocidental, na medida em que eram reduzidas ao mínimo, pois dependiam somente do quê? Dos Estados. O indivíduo soviético não tinha direito de efetuar trocas com indivíduos capitalistas, senão mediante a pública administração. Quem diz isso claramente é o quê? Os teóricos, né? No caso aí, o Raymond Aron, não podiam colocar-se em contato com eles, sem provocar suspeitas. Os contatos interindividuais eram, na maior parte, proibidos para permanecer no atilado e restrito, na atilada e restrita expressão das comunicações interestatais. A heterogeneidade do sistema interestatal divide irremediavelmente a sociedade transnacional, né, por outro lado, e cria um equilíbrio entre relações interestatais, vis-à-vis com as relações internacionais, não estatais. Parece ter alcançado um verdadeiro limite crítico no curso do último século. Ganham importância em lugar dos Estados, evidentemente, o que? Já falei isso, as OIs, as organizações, as ONGs, as empresas multinacionais, né? E as divisões entre norte e sul, leste e oeste. Mais hoje em dia do que se pensa leste, durante o período da Guerra Fria, se falava leste e oeste. E aí a questão básica era desenvolvido e não desenvolvido, ou subdesenvolvido, ou em desenvolvimento, a relação norte e sul. Tudo bem? Existência de estados falidos. Hoje em dia nós temos a presença de estados falidos, tais como a Somália, o Iraque, a Síria, a Líbia, o Afeganistão, dominados por narcotráfico e por milícias. Exemplo, né? Aqui no Brasil, o México ou a Colômbia, não é? A equiparação mesmo entre relações internacionais e relações interestatais arrisca de ser cada vez menos adequada, pelo menos incompleta. O modelo westphaliano se torna um problema em virtude da crise da ordem regional. Quer dizer, se de um lado nós temos o surgimento dos estados, com o processo de descolonização, nós temos aí também o surgimento do quê? De estados falidos. Ou também como o caso da Somália, como é o caso desses todos que eu enumerei. Ou a ideia de criar estados, ou a ideia de que existem atores não estatais. Ou a ideia do quê? De que existe o narcotráfico, ou existe a ideia do quê? Das milícias, que reduzem a ação do Estado. A ideia do quê? De que o Estado não é o único que tem o quê? O monopólio do uso da força. O modelo westphaliano se torna um problema em virtude da crise da ordem regional. A União Europeia e o Mercosul. A União Europeia é o quê? De junção de Estados, mas nós temos o quê? Normas supranacionais, definidas pela quê? Pela Comissão Europeia, pelo Banco Central Europeu e até pelo Fundo Monetário Internacional, chamada Troika. O Mercosul, idem. A revolta contra o Ocidente, quer dizer, o Mercosul menos, né? O Mercosul menos. Essa ideia de delegar a soberania, mais a União Europeia. A revolta contra o Ocidente. A revolta contra o Ocidente, movida pelo declínio da política interestatal, do bipolarismo, né, para o unipolarismo, né? E depois, hoje em dia, nós estamos entrando na ideia do multipolarismo. Tudo bem? A urgência ambiental, por exemplo. A questão ambiental não é mais estatal. Está no mundo, como a professora Espíndola mostrou. A urgência ambiental, né? E o monopólio sobre o uso da guerra. Por quê? Né? Por exemplo, a prerrogativa estatal foi desativada, ou foi desafiada, no ataque às Torres Gêmeas.
o monopólio no âmbito da guerra mediante atores capazes de violar a segurança interna, não de países débeis ou marginais, mas da única superpotência da época, e não eram indivíduos formados dentro de um Estado. Havia pessoas do Iêmen, havia do Afeganistão, havia da Arábia Saudita, o Bin Laden não era um indivíduo ali do Afeganistão, ele acabou se refugiando ali, não? Tudo bem? Então, aí nós temos o quê? A prerrogativa estatal foi desafiada. Desafiada aonde? Nós temos aí o narcotráfico, nós temos a ONGs, nós temos o quê? Nós temos estados falidos, nós temos milícia, nós temos o quê? A prerrogativa estatal foi desafiada no ataque às Torres Gêmeas. Né? E mais, ela também acaba se dissolvendo na questão da União Europeia, na questão, grosso modo, tentativa do Mercosul, que não está se realizando, ou há uma grande ameaça de implodir hoje em dia. Existe ali da lista já mencionada acima, os quase-estados, estados em colapso, como eu já disse, né, do continente africano, Ruanda, Serra Leoa, Libéria, o Congo, o Chad, metade do ano o que? Malária hemorrágica e chove, né, aquela enxame de insetos, de mosquitos, e a outra o quê? De guerrilha. É o caso da Nigéria, o norte e o sul da Nigéria, o norte, né, muçulmano e o sul cristão, e ali nós temos a guerrilha. Né? Nós temos a guerrilha em virtude do quê? Dos poços de petróleo, do rapto de engenheiros, né? E não legitimados, como, por exemplo, Israel. Em virtude do quê? Primeiro, a formação de Israel em 48, mas depois, em virtude do quê? Das colinas de Golã, que nunca foram devolvidas, e da própria existência da Palestina. Uma parte fica na Cisjordânia e outra parte fica em Gaza. E da África do Sul, durante o quê? O apartheid. Hoje em dia, não. Mas o apartheid ainda continua existindo. Isso eu experimentei pessoalmente. Né? O sistema, porém, interestatal, a interdependência, a globalização, o sistema interestatal e a interdependência, a globalização, dão sinais de esgotamento. Não pelo problema da instalação de um califado no Iraque e Síria, a unidade UMA, o terrorismo, ataque às Torres Gêmeas, mas por um problema de cansaço no terreno da efetividade e da legitimidade da interdependência e da globalização. O sistema interestatal, os estados cedem uma parte de suas próprias prerrogativas, seja em direção para baixo ou em direção para o alto, como acontece de maneira como acontece na paradigmática no processo de integração europeia. Tudo bem? E aí que tem a ideia de recuperar a ideia da nacionalidade, do Reino Unido, dos nacionalistas, né? A ideia de que quem comanda a União Europeia é a Alemanha e a França, né? Que você entrega mais recursos do que recebe, de que os imigrantes vindo da Europa Oriental. No terreno da legitimidade, ao contrário, a equiparação entre política internacional e política interestatal sofre o desafio do surgimento, do repontar de uma visão alternativa e reconciliável da ordem internacional, fundada não mais no particularismo da sociedade dos estados, mas sobre o cosmopolitismo. Tudo bem? Do internacionalismo. Se fosse o professor Adalberto, me criticaria, porque cosmopolitismo ele é abominável essa palavra, né? Mas tudo bem, de uma sociedade internacional, de uma sociedade global, onde os titulares diretos não seriam mais os estados, mas os indivíduos singulares. Tudo bem? E aí nós temos a questão, né, do meio ambiente, a questão das mulheres, da orientação sexual, dos direitos humanos, do direito à tecnologia, o direito aos vários direitos. Tudo bem? Tudo bem, Adriana. Eu não vou te dar a palavra, deixa eu só terminar aqui, que faltam poucas palavras, poucas páginas. No âmbito do universalismo, não se perdeu a reflexão filosófica jurídica impulsionada pelo iluminismo. A confiança liberal e burguesa, né, na unificação e na pacificação do mundo por meio do comércio, bem como o repúdio à sombra que a experiência dos terrores totalitários projeta sobre a liberdade
e a defesa enfática dos princípios de soberania e de não ingerência. Tudo bem? Não basta, para fechar o parênteses interestatal de convivência internacional, uma revisão em sentido global ou, de novo, entre aspas, cosmopolítico, pois ela já adquire um caráter politicamente e juridicamente híbrido, reflexo do que? Da literatura científica, na qual aparecem expressões como interdomestic affair, governança multinível e até neomedievalismo. Os meus alunos perguntavam, professor, mas quando alguém escreve sobre o fim do Estado-nação, vocês estão falando o quê? A volta à Idade Média? Não, é a ideia de uma sociedade internacional, né? O monopólio dos Estados sobre o uso da violência legítima, que saiu reforçado durante o apelo à guerra global contra o terrorismo, entra em contradição com a multiplicação de direitos em relação à multidão de sujeitos diferentes dos Estados. As mulheres, né? As etnias, né? As orientações sexuais, né? Os imigrantes, os refugiados, né? Os exilados políticos. A ordem internacional parece emergir na condição típica de todas as transições institucionais, uma condição na qual princípios instituídos pertencem a modelos diferentes de convivência internacional. Compartilham o mesmo espaço, cada um bastante forte para resistir às pressões do outro, mas não o bastante para afastá-lo definitivamente. As RIs se confrontam com este emaranhado de continuidades e de descontinuidades. O modelo westphaliano é confrontado com uma estratificação excepcional, né, de excepcionalidade e perspectiva histórica e geográfica, de âmbito de um parêntese interestatal. Vale lembrar, no entanto, né, que existe ainda a tradição hegemônica da disciplina que continua sendo o quê? A realista, ou a neorrealista. Né? Só para elencar algumas obras, eu tenho aqui uma série de obras de realistas. Só para dizer assim, a política entre as nações, do Hans Morgenthau, a teoria da política internacional, de Kenneth Waltz, a guerra e mudança na política internacional, de Robert Gilpin, o John Marshall, 2002, a lógica da potência, a teoria dos regimes internacionais, que estabelece uma réplica, a tradição realista é contestada, né? E etc. e tal. Temos o próprio Henry Kissinger, né? A nova ordem mundial, a ordem mundial, tudo bem? Eu até marquei aqui, né? Para me lembrar da obra do Kissinger, a ordem mundial, tudo bem? Só para elencar algumas obras são essas. O realismo sublinha que a guerra como derivada de uma estrutura anárquica, como eu já disse, de política internacional e incentivo que deriva da concepção de segurança nacional como um jogo de soma zero, viabilizada pela praxis do quê? Do equilíbrio de potência, de segurança coletiva. O escopo seja maximizar o próprio poder até o objetivo final da hegemonia global, né? Muito bem, o que se contrapôs a esse paradigma é o paradigma do quê? Da dependência, da década de 70. Um paradigma politicamente radical ou revolucionário, que na conjuntura ideológica cultural da época se confundiu com o neomarxismo, né? Ele individuou nas relações econômicas e não políticas um lugar em que, no lugar daquelas políticas militares, a chave central da ordem internacional, mas não mais expresso em termos políticos, né, estratégicos do bipolarismo, mais compreensível do sistema capitalista mundial. Não procurou uma via de saída à guerra, mas, ao contrário, buscou uma explicação da hierarquia internacional e do conflito na esteira da interpretação do imperialismo, já fornecida por vários autores, o principal dele é o Ilyich Ulyanov, Lenin, né? Para os estudiosos como André Gunder, Frank, 1967, Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faleto, 1969, Samir Amin e Emmanuel Wallenstein,
1979, era a lógica mesmo da economia capitalista mundial que reproduzia as ligações de domínio e de dependência, e com essas a estrutura profunda de uma conflitualidade internacional. Então, havia essa contraposição ao realismo, né, que é a teoria, o paradigma da dependência. Tanto que, para fugir de uns e de outros, haveria outra solução, qual seja, mover-se não mais contra a economia internacional existente, mas revolucionária, ou pelo menos separando-se de seus mecanismos, segundo a mesma lógica que continua a alimentar a política de substituição das importações. Mas, mesmo assim, o realismo continua existindo, e até mesmo o interdependentismo do Keohane e do Nye. E aí surge um paradigma, que é o construtivismo, no qual se coloca não mais ênfase na guerra ou na questão econômica, ênfase em atores ideacionais, com as normas sociais ou ideias compartilhadas, que pode chegar a redefinir identidades e interesses dos atores, na medida na qual os torna mais ou menos propensos a ter relações hostis uns com os outros. O construtivismo superou o paradigma do Estado cêntrico, apesar de estabelecer ainda o centro, mas a ideia do Estado produzido socialmente, historicamente, né, e culturalmente. Dos outros dois, os paradigmas do quê? O paradigma do institucionalismo liberal e do realismo. Seja reavaliando o papel dos atores não estatais na gênese das RIs e na mudança das normas constitutivas da convivência internacional. Aquela relativa à igualdade racial, à socialização de normas compartilhadas. Romper com a falta de confiança e pensar na autodefesa, a confiança recíproca e da renúncia à confiança recíproca. Não há guerra, não há possibilidade de guerra entre os países da Europa, né? Confiança recíproca, e da renúncia à violência. E, portanto, a resolução, né, pacífica de controvérsias. Ou seja, se de um lado nós temos o realismo, que pensa sempre no quê? Na autodefesa, na violência, na guerra. Se do outro lado nós temos o idealismo, que pensa nas instituições, no direito internacional, no comércio, para inibir o que? Guerras. Se do outro lado nós temos a dependência e a questão de revolucionar, de modificar, né, como eu disse, a estrutura, a lógica mesmo da economia capitalista, né? Tanto que, para fugir, né, haveria outra solução que, senão, contra a economia internacional existente, revolucionando, separando-se dos seus mecanismos, que evidentemente sofre uma enorme crise com o fim da União Soviética e com os tigres asiáticos, como a Coreia, Taiwan, Singapura, né? A teoria da independência, o Fernando Henrique abandonou, né? Esqueçam tudo que eu escrevi, o Enzo Faleto continuou, o Antônio de Santos, que eu tive aula com ele, continuou, né? O Rui Mauro Marini continuou, mas aí toda a crítica voltada para o Rui Mauro Marini, que foi terrível, né? Representante do MIR, movimento revolucionário ali do Chile, etc. e tal. Romper com a falta de confiança, é o que diz o construtivismo, né? Da visão de autodefesa. E pensar no quê? Em atores ideacionais, com normas sociais ou com ideias compartilhadas, que podem chegar a redefinir identidades e interesses dos atores. E, portanto, criar uma sociedade, né, que não digo cosmopolita, mais internacional. A ideia do quê? De combater, né, o aquecimento global, combater o racismo, combater o machismo, né, a misoginia, combater a questão de infringir os direitos humanos, a questão de que alguns, né, possuem tecnologia, a questão do intercâmbio tecnológico, né, a questão hoje em dia do G5, né, a discussão em torno do quê? Do desenvolvimento e não mais do crescimento. A gente não pode pensar mais em crescimento, mais em desenvolvimento. O planeta Terra não suporta
crescer mais do que hoje em dia. Ela não entraria em colapso mesmo. Então, o construtivismo se coloca a ênfase em atores ideacionais, com normas sociais e com ideias compartilhadas. Então, rompe-se aí com o realismo, rompe-se aí até mesmo com o idealismo e com o institucionalismo liberal. E também, nós vimos que o problema da teoria da dependência entra em colapso a partir de 91, e hoje em dia está numa situação complicada, porque o Teotônio dos Santos já morreu, o Grimaldo, a Bambila, né, e o Fernando Henrique, o único que ainda sobrevive, é um defensor da interdependência, dizendo, bom, não são os estados, são o quê? As empresas que promovem, né, a globalização. Então, a ideia de normas sociais e ideias compartilhadas, que pode chegar a redefinir a identidade, interesses dos atores, na medida que os rende mais ou menos propensos a ter relações hostis uns com os outros. Eliminar essa hostilidade. Fala, Adriana, mas tudo bem. Eu terminei assim, mostrando, então, de conta, né, do idealismo, do realismo, do neorrealismo. O neorrealismo é uma modificação do realismo no sentido que aceita uma certa colaboração. Existe uma certa colaboração. Porque o pessoal pensa o seguinte, o realismo é próprio do quê? De soberania, né? De potências. Nós temos que pensar no quê? Na autonomia. Tudo bem. Ou dizer, esses são categorias, são conceitos, são paradigmas ocidentais, dos países centrais, nós somos países periféricos, aquela ideia de centro e periferia. Tudo bem? E a questão da dependência, né? Do institucionalismo, dependência aí da década de 60, segunda metade da década de 60, né? O institucionalismo liberal, já falei, e o construtivismo. Não me propus a falar sobre a teoria crítica. E mostrei isso que, né, no Entre Guerras, que surge ali a cátedra, né, de relações internacionais, pela primeira vez no Reino Unido, e no pós-Guerra Fria, quando esses conceitos, principalmente os realistas, são absorvidos, são dominados, né, Kissinger, o Morgenthau, né, os vários e vários que foram secretários de Estado, né, dos Estados Unidos, pelos Estados Unidos. Tudo bem? Bom, é isso. Estou aqui à disposição de perguntas, de questões, de dúvidas, de esclarecimentos, de contestações. Muito bem. Obrigado, Augusto. Parabéns pela excelente exposição. Então, nós podemos abrir o debate para algumas perguntas, comentários. Eu gostaria de iniciar com um comentário, uma pergunta. Em primeiro lugar, eu gostei da sua apresentação, gostei muito. Gosto também de apresentação, gostei também de você resgatando um pouco a trajetória das políticas internacionais como ciência a partir da sua origem na Grécia Antiga. Realmente achei interessante você ter resgatado esta origem, inclusive depois ter apresentado para nós como que esta ciência das políticas internacionais se apresenta, vem ao longo de centenas de anos, vem se digamos assim, se autonomizando, se tornando uma ciência autônoma com contribuição de vários autores e até chegar a se tornar uma ciência bem definida a partir da Idade Moderna. Agora, pela sua apresentação, parece que nós estamos, acho que realmente não parece, é certo que nós estamos numa época que colocou em xeque todos os paradigmas
os grandes paradigmas das relações internacionais. Me parece que também a ciência, a política internacional está em busca de novas interpretações, novos caminhos, novos paradigmas. E é sobre isso que eu queria te perguntar. Será que o conceito de paradigma é realmente um conceito ainda adequado para pensar esses novos movimentos teóricos que estão marcando a política, a ciência das relações internacionais? Falo isso um pouco porque eu não sou um especialista, mas estou curioso de entender que você utilizou muitas vezes o conceito de paradigma, e nas ciências, na sociologia, por exemplo, o conceito de paradigma está sendo muito questionado já há diversas décadas, há várias décadas, já a partir da década de 80, 90, porque justamente ele não dá mais conta destas transições, destas mudanças. Por exemplo, o Zygmunt Bauman falaria de uma sociedade líquida. Eu não gosto muito de falar disso, porque eu acho que a sociedade continua sendo sólida e líquida também, mas é sólida, porque, também como você apresentou, existem atores ainda bem sólidos, que nem o Estado e outros atores. Então, a sociedade não se tornou líquida. Porém, é claro que é uma sociedade de transição, sem dúvida. E nessa transição, nós temos velhos atores consolidados atuando, e sabemos que não dá para abrir mão disso, porque eu não consigo imaginar uma sociedade, digamos assim, daqui a algumas décadas, sem um Estado, por exemplo. Por mesmo que ele esteja em crise, como você também apresentou muito bem, é impossível pensar uma sociedade sem Estado. Mesmo com todo esse processo de globalização, internacionalização, cooperação supranacional, comunidades europeias, e tudo isso, imagino, seria impossível, de repente, pensar uma sociedade sem Estados. Um novo paradigma, um novo conjunto de relações sem Estados. Então, estava querendo dizer, a sociologia, por exemplo, ela está, já faz anos, questionando o conceito de paradigma, que você utilizou muito na sua apresentação. O que está acontecendo nas ciências políticas, na teoria das políticas internacionais? Está tendo um debate sobre superar o conceito de paradigmas a caminho de novas categorias que possam dar conta desta situação, desta transição tão complexa, que talvez o conceito de paradigma não está conseguindo dar conta. Essa é a minha pergunta. Então, se tiver demais comentários, perguntas das colegas, dos alunos, dos alunas que estão acompanhando, a Margarida, a Maíra também, fazer comentários. Margarida, pode falar. Pode falar. Pronto, deu. Bom, parabéns, professor. Acho que deu uma bela visão aí dos estudos das relações internacionais. Para quem não é da área e passa, às vezes, perto da área, mas isso auxilia bastante a pensar, no meu caso, da questão cultural, das políticas culturais entre Estados, tendo como um paralelo ou pano de fundo também o que ocorre no movimento geral das relações internacionais. Foi bem interessante essa questão do construtivismo. É preciso entrar um pouco mais nesse tema. Então, agradeço bastante a sua contribuição.
Mas eu fico, eu não sei se a pergunta tá bem formulada e tudo mais, mas ela tem uma preocupação de compreender, por exemplo, o que você chamou, que o senhor chamou de estados falidos, né? É uma coisa bem interessante essa questão dos estados falidos, que eu queria compreender um pouco melhor. Então, o senhor fala antes um pouco que os processos de descolonização, eles vão dando origem à formação dos estados, se eu entendi bem, né? Então, eu fico pensando nesses estados falidos e na questão da Palestina, né? E o que há de tão difícil assim para que haja uma proibição da comunidade internacional, um impedimento da comunidade nacional para que haja, de fato, a definição do Estado palestino. E pensando também nesses estados falidos, na dificuldade que eles têm de se manter como centro de poder, eu fico pensando se esse processo de colonização também não está presente. E ainda está presente porque eu penso que dentro da ONU um poder ainda central que impede um pouco essa articulação, porque os estados não nasceram prontos, eles nasceram falidos. Não é que nasceram falidos, nasceram com dificuldades também. O Brasil, o Estado brasileiro nasceu, cada região tinha sua milícia, era todinho fragmentado. Cada dono de território tinha a sua milícia, né? Isso demorou muito para se conseguir unificar essas forças todas, né? Então, eu pergunto para o senhor, então, essa questão, o senhor diz que o processo de descolonização deram origem aos estados, eu penso que alguns estados não conseguem se definir, ou aqueles que se definem estão falidos. Se isso não quer dizer que há ainda fortemente um poder de colonização em cima não só desses estados, como da própria ONU, que é, em suma, um órgão, vamos dizer assim, talvez central, não é soberano, mas é central, é representativo da comunidade internacional, né? É isso, professor. Obrigada. Eu posso entrar também, professor Fábio, antes de fazer uma primeira rodada, ou prefere que eu fique na segunda rodada? Não sei, professor Augusto também? Pode entrar, sim. Posso entrar? Obrigada. Então, também quero parabenizar pela exposição, excelente. Até estou ansiosa pelo texto, porque, em geral, né, para a gente que está nas disciplinas de teoria de RI ou introdução das RIs, é difícil a gente ver um texto que consiga fazer essa história de longa duração das relações internacionais e um pouco que marcando essa diferença que o senhor mostrou, né, entre algo que está na história há muitos e muitos séculos e algo que está sendo pensado mais institucionalmente, teoricamente, etc., né, então achei, assim, muito, muito interessante mesmo e quero esse texto depois. Agora, uma questão que eu fiquei pensando, professor, muito de curiosidade mesmo. Eu sei que o senhor não chegou nisso, mas tem toda uma discussão agora, né, desde os anos 90, mais ou menos, né, talvez um pouco antes, mas 90 ganhando força, 2000 ganha muita força, com relação às críticas a esses paradigmas que o senhor mencionou, né, críticas que vêm principalmente da América Latina, mas não só América Latina, a gente tem críticas na África, na Ásia, etc., né, e aí o que eu queria escutar um pouquinho mais do senhor, assim, o senhor mencionou um pouco o próprio Alejandro Simonov, que é um dos que estão pensando em paradigmas latino-americanos, etc., né, um pouco, então, como que o senhor vê essas críticas que são colocadas, né, tanto na questão conceitual, quer dizer, será que a gente pode utilizar esses conceitos que foram formulados desde o, entre aspas, o norte global, né, ou não, em que situações, ou mesmo a própria ideia de que as teorias são feitas para alguém, para quem, e com algum propósito, né, então tem toda uma discussão por trás disso. Então, primeiro, entender um pouquinho isso, se o senhor pudesse comentar um pouquinho. E a segunda parte, que é um pouco de desdobramento, né? A gente pode pensar ou falar de paradigmas latino-americanos, assim, o senhor mencionou da teoria da dependência, né, que é um grande exemplo, assim, para pensar, mas outros, por exemplo, mais atuais, até o decolonial, né, as teorias decoloniais, afrodiaspóricas. Então, queria saber um pouquinho mais o que o senhor pensa sobre isso. Se estiver muito fora do seu texto, tudo bem também. Obrigada.
Bom, então, primeiro respondendo os professores e depois abrindo para quem quiser, os que estiverem presentes, alunos, pesquisadores, professores de outras universidades, de outras unidades educacionais, fiquem à vontade. Então, paradigma é um termo, um conceito utilizado, como eu disse, para poder melhor explicar a realidade. E a realidade, como se sabe, se eu uso um paradigma, um tipo ideal como burocracia, eu não vou dar conta da burocracia. Não vou conseguir dar conta, mas me permite aquela ideia de aproximação e aproximação ao objeto do meu estudo, né? Ideacional, né? E que o Weber, né, foi o primeiro, né, dizendo, vamos exagerar alguns aspectos para poder melhor dar conta. Paradigma utilizado pelo Kuhn na ideia de mudanças, nas mudanças na história das ciências, né? Paradigma como paradigma da física mecânica nós temos hoje em dia o paradigma da física relativista, ou da física probabilística, da física das subpartículas, não é? Que de alguma maneira coloca em xeque a perspectiva da física mecânica de Newton, muito embora o Einstein tenha sempre se preocupado em dizer, bom, eu vou, mas eu quero voltar, porque eu penso que Deus não joga dados, não é? A ideia de probabilidade, né? De encontrar aí uma situação que ele reputava desconcertante. E aí passou a vida inteira dele tentando voltar para a física mecânica, mas não conseguia. E hoje em dia temos visto, né, esses avanços enormes na física das subpartículas, da partícula de Deus, aí, etc., que é fenomenal na aceleração, quando se aceleram partículas. Eu convivi bastante tempo com físicos, né, no tempo de estudante, que a minha companheira era física, né. É muito interessante tudo isso. E há nesse sentido. Claro que existe a ideia de que sem método, né? A ideia de algo sem método. O paradigma básico é o seguinte: se nós temos uma estrutura anárquica das relações internacionais, na qual você tem aí a perspectiva de guerra e, portanto, a ideia de autodefesa, de violência, de suspeita, de manter-se sempre dentro de uma visão de segurança, que não é uma segurança só internacional, é uma segurança que passa a ser interna. O Brasil sofreu muito com isso. A ideia é superar isso. Superar. Nós não estamos vendo mais a Guerra Fria, né? E mesmo que estivéssemos em guerra durante a Guerra Fria, é impossível um ataque com o uso de armas nucleares. Então, vamos ver. Mas o realismo continua persistindo. Né, a ideia do exército, de fronteiras, de preservação das fronteiras, de recursos naturais, de possibilidade de ataque, de espionagem, de defesa do litoral, das costas, etc. e tal. Hoje em dia se pensa também nos imigrantes, né, do terrorismo durante um tempo, e continua existindo. O construtivismo propõe superar, assim como a teoria crítica, né? O institucionalismo liberal na perspectiva do comércio, na perspectiva das instituições. E aí os alunos mostram sempre, eu participei de concursos, os alunos mostram, olha, aqui temos a ONU, muito legal, direito internacional, né? Bom, ruim com ela, pior sem ela, mas aí nós temos o quê? Conflitos, sei lá, Afeganistão, conflito, Iraque, Síria. Então, o conflito está sempre ali presente, né? Então, mostra a ONU e um tanque ali, o tanque dobrado com um nó no tanque, etc. e tal. Mas o tanque existindo. Então, a minha ideia é que existem questões como o meio ambiente que não permite mais a discussão da visão de Estado. Não é?
da visão do inimigo, né? A ideia da sobrevivência. A ideia de princípios, que são princípios que eu volto a repetir, atores ideacionais com normas sociais, ideias compartilhadas, que permitam a existência de um sistema internacional e que nós possamos sobreviver. Sobreviver o quê? A situação ambiental, da questão da imigração, da questão dos direitos humanos, né? Dos direitos da mulher, do cuidado de gênero, do desenvolvimento e, portanto, da eliminação da pobreza, da miséria, da fome, do desemprego, do subemprego. Tudo bem? Então, é nesse sentido. Sim, as ciências sociais criticam os paradigmas, não é? Mas, para você poder entender a realidade, a não ser que você procure entrar na realidade sem nenhum instrumento, você tem que ter uma metodologia. Sem metodologia, como é que você... Claro que a metodologia não é uma camisa de força, mas a metodologia é fundamental, né, para você poder entender a realidade. Assim também a física, você vai fazendo experiência, que nós não podemos fazer, mas você vai verificando, mas o quê? Com o método, com a metodologia. Então, é nesse sentido. Podemos utilizar teorias, no plural. Não estou dizendo, eu sou construtivismo. Tá? Eu escrevi um texto sobre a OMC, que é um organismo chamado liberal, e eu vi dentro desse organismo liberal a formação, desde Cancún, do G20. G20 para eliminar o quê? Os subsídios e as tarifas alfandegárias dos países chamados desenvolvidos, dos países centrais. Organizado pelo quê? Pelo Brasil, pela Índia, por vários países que são muito protecionista, no caso da Índia, mas que se articulam com um país que não tem nem o escritório de advocacia, nem tem recursos, para pleitear isso na OMC. Já que é um organismo liberal, vamos levar isso até o fim. Vamos, de fato, acabar com os subsídios, vamos acabar com as tarifas alfandegárias. E o Brasil é extremamente competitivo, mas não só. Burkina Faso, na África, é muito competitivo na exportação, por exemplo, da algodão. Vocês vão dizer, mas isso vai levar à destruição, meio ambiente, luta entre clãs, entre tribos, vai levar a luta entre terras. Aí é a questão de equacionar isso. Mas é a saída para o quê? Para a pobreza, para a miséria, para a fome, né? que insuflam as guerras civis, né? Não só a ideia do diamante, não só das matérias-primas, dos produtos primários, não é? A ideia mesmo de uma situação de falta de oportunidades, que leva o pessoal a, o quê? Migrar para a Europa, migrar para os Estados Unidos, migrar para vários outros países. Sobre a questão da Palestina, claro, nós temos aí Gaza e Cisjordânia. Temos um grande problema que é a água. A falta de água. O Estado de Israel resolveu o problema da água com a dessalinização e com o processo tecnológico avançadíssimo a transformar o deserto em um lugar extremamente fértil. Tudo bem? Ali há um problema de terras e de água. E há um problema que ali nós temos o Hamas e temos do outro lado a OLP. A OLP é a Hamas. E temos aí a ideia do quê? Toda a questão ali do Hezbollah, a questão ali do Irã, e toda a discussão em torno não só do Líbano, do Irã, mas ali do Iraque. O Iraque é xiita. Não é? Então, é a questão da sobrevivência do Estado de Israel. Então, temos que pensar em alguma coisa que a ONU estabeleceu que preserve o Estado de Israel, que possa haver convivência. Que os palestinos possam trabalhar em Israel e o mesmo possa acontecer, digamos. E que evite-se a ideia da grilagem, do aumento de território, a devolução das colinas de Golã, e também a ideia da devolução de terras que os israelenses acabaram ocupando, que são terras que deveriam estar de posse dos palestinos. Então, é uma situação extremamente difícil, e há cicatrizes que vêm desde 48. Imaginem, são feridas gravíssimas. Há uma questão de segurança e a questão do Estado. E tem um investimento enorme, e temos ali no bojo disso a Guerra Fria. Israel é
foi aliado dos Estados Unidos, enquanto muitos países ali do Oriente Médio eram aliados da União Soviética, por causa do Egito, depois passou dos Estados Unidos, depois da Síria. Ainda 3 bases navais na Síria que a Rússia reivindica e mantém. Aí a questão da guerra, todo o conflito aí da Síria. Tudo bem? Então, a situação da própria Síria e do programa nuclear do Irã e da preservação do Estado de Israel. Então, aí a questão de Estado. Eu não sou contra isso. A ONU propôs isso. Mas a preservação do Estado de Israel, a convivência, é a possibilidade do quê? Num pedaço de terra muito pequeno, resolver o problema de Jerusalém, que deve ser uma cidade livre, aberta para todos, água, a questão de ocupação de territórios, né, de ocupação de terra, e do convívio de indivíduos que viveram em guerra até o presente momento, e que têm pais, que têm parentes que morreram, e que ainda mantêm isso. Né? Agora, o que acontece na África e em outros países? A ideia de criar um Estado. Mas eu tinha um aluno que ele era angolano. Ele até, quando a gente ia para a palestra, se vestia a caráter. Ele dizia, a minha família vive toda ela no Congo. E eu tenho que visitar a minha família, tenho que atravessar a fronteira. Porque a minha tribo é a tribo que ficava ali na fronteira e não havia ideia de Estado. Não havia Estado angolano, Estado o Congo, que é o Congo belga, o Congo francês. Não havia. Então, é essa situação que ocorreu com o processo de descolonização que é criado não só pelos europeus, mas a ideia do quê? Vamos criar um Estado de Gana, um Estado de Senegal, um Estado da Argélia, um Estado da Tunísia, e assim vai. Que muitas vezes não levam em conta clãs, tribos, localidades, a possibilidade de se transferir de um lugar para o outro, como acontece aqui. Tem indígenas ali na Venezuela que se transferem para a Colômbia, e da Colômbia, e quando fecham a fronteira, diz, mas por quê? Nós transitamos, sempre transitamos. Deu para entender? Então, a ideia é que a formação dos estados, que surge ali na Europa e é exportado, ele entra numa falência, primeiro porque não faz parte da cultura ali dessa localidade, mas porque sofre as divisões de clãs, a falta de oportunidades, e muitas vezes é instigado externamente, mas não há possibilidade dele sobreviver, apesar do que a gente está vendo. Então, são estados falidos. Tudo bem? Agora, a pergunta da Maíra, né? Claro, nós temos aí toda essa discussão, a diferença entre relações internacionais, que vem lá desde a antiguidade, né, e a teoria. A teoria, de fato, se consolida quando? Não entre guerras. Não é? Primeira cátedra, 1919, aonde? Reino Unido. Qual é a perspectiva? Idealismo. A Sociedade das Nações está resolvido o problema, não vai mais haver guerra. O que a guerra ocorreu por quê? Foi uma patologia, foi uma doença que atacou a Europa. Nós não vamos ter. E o Carter vai dizer, não, nós estamos vivendo uma situação de possibilidade de guerra. E ele acabou prevalecendo. Quer dizer, ele fez uma estimativa, ele fez uma análise que depois vai se verificar. E aí ficou dominante. Dominante porque nós vivemos o quê? O medo, o terror de uma guerra nuclear. De uma guerra entre as duas potências. Tá certo? Nós temos ali a Europa Oriental dominada pela União Soviética, e aqui nós temos o Ocidente, que os Estados Unidos se estabelecem, arroga o direito de ser a liderança. Nós lideramos. E aí você tem as relações internacionais sendo teorizadas a partir dessa perspectiva, que é ligada ao quê? A Hobbes. Hobbes diz o homem é lobo do homem, nós temos que ter um órgão acima, um Estado acima dos homens, para que os homens não se matem entre eles, não se prejudiquem. Existe isso? Não. Então vamos cuidar, tem a possibilidade de guerra. Então, exército, arma, corrida armamentista, a questão nuclear, tal. Termina a Guerra Fria e continua na questão do que? Ataque ao terrorismo. Terrorismo. Agora nós temos que atacar, nós temos que... E hoje em dia? Hoje em dia o terrorismo ainda existe, mas muito menos, digamos assim, forte dentro da ideia de ataque às torres gêmeas, mas essa perspectiva ainda continua. Tudo bem? Num mundo em que nós temos o quê?
nós temos um problema ambiental que não é de uma localidade, de um estado, mas diz respeito a todos nós. Tudo bem? Então, essa questão básica de quando nós pensamos nos paradigmas e pensamos, claro, no construtivismo não para. Nós temos o interdependentismo, né, e complexo, né? Nós temos que você pode dizer o neofuncionalismo e o funcionalismo, né? Nós temos a teoria crítica do Cox, que vai para o lado ali do Brodel e vai para o lado do Gramsci, né? Mas eu tenho uma análise de um professor de Marília, que é o Rodrigo Passo, que ele diz assim, bom, mas não existe sociedade internacional, sociedade chamada cosmopolita, né? E o que se pensa aí são, de novo, os estados, na teoria crítica. Os desenvolvidos e os não desenvolvidos. Ou o centro e a periferia. A luta entre as nações, pobres e ricas. E aí não se chegamos à ideia de uma sociedade internacional. E aí que pega a questão. Vai para o lado mais do Brodel do que propriamente de uma análise sobre bloco histórico, revolução passiva, hegemonia gramsciana, né? A questão da sociedade civil, etc. e tal. Vai mais para o lado do Brodel e da questão da expansão do capitalismo desde o século XVI até anterior, e a ideia do quê? De países desenvolvidos. O que acontece é isso. E da dependência, foi muito legal, a RIG, etc. e tal. Você tem um longo período de 500 anos de análise, você tem o conceito de semi-periferia, né? E você tem a ideia do quê? Você tem a ideia do deslocamento do conflito leste-oeste para norte-sul em plena década de 60. Lembrando que aí nós temos Cuba, 59, nós temos a crise dos mísseis em 62. Eu estou recuperando tudo isso das aulas que a gente teve. E mais do que tudo, nós temos 73, a crise do preço do petróleo, e a gente poderia levantar mais questões. Eu penso que nós temos que, hoje em dia, refletir sobre uma possibilidade de superar o realismo, né, sem, digamos assim, ser muito otimistas com a questão do institucionalismo funcionalista. Pensar mesmo, como a professora disse, a questão cultural, de atores ideacionais, normas sociais. É possível uma guerra na Europa? Não. Então, para quê pensarmos em realismo? É possível uma guerra entre, sei lá, Alemanha e França? Mas ainda assim tem a Inglaterra, que quer ali se isolar da Europa, porque tem toda a questão da União Europeia de perder, aí, digamos assim, a soberania. A ideia de que não pode interferir, que está sendo prejudicada, que os imigrantes estão entrando sem limite, brasileiro de origem italiana, brasileiro de origem portuguesa, e assim vai. Eu sei, porque eu tenho amigos que vivem na Inglaterra, e dizem, qual é o problema? O problema lá são a chegada de russos da Arábia Saudita, que compram até clubes de futebol, mas mais do que tudo de brasileiros que são sobrenome italiano, que vão trabalhar e vão utilizar o sistema médico de saúde. Então, eles querem sair da União Europeia. Deu para entender? É uma questão nesse sentido, que o professor Costa Pinto analisou. Ainda bem, e o Boris Johnson conseguiu, de alguma maneira, arrefecer isso, na medida que chega ao poder. Mas aí temos o Brexit, tudo bem? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, porque como são 3 perguntas, eu pensei, bom, paradigma, depois Palestina, a questão dos estados falidos. Tem muitos estados falidos. Eu penso o seguinte, que no caso do Brasil, quando a gente pensa no Rio de Janeiro, a situação local é de falência. É de falência. Ali funciona o quê? E a gente já sabia disso. Se você quiser um emprego, se você quiser médico, se você quiser ser enterrado, você tem que procurar algum desses grupos. De um lado a milícia e do lado o tráfico de droga. Que o professor Teotônio dos Santos, nas aulas dele, diz assim, o único produto que aqui funciona é que você não usa cartão de crédito. Você usa dinheiro vivo e circula, e são milhões e milhões. E que não são possíveis de ser rastreados, e você não tem contato com os líderes, os beneficiadores, os mais importantes.
os mais relevantes. Você pega ali o sujeito cuidado que está ali na periferia, que está ali como a gente fala, no chão, né, da fábrica, no chão da atividade, no sujeito que está ali traficando, etc. e tal. Tudo bem? É nesse sentido. Agora, é uma reflexão que procura chegar até agora. Por isso que eu falo pós-Guerra Fria. Eu não me fecho, como a gente fez aqui, na década de 30, e pensar. Vocês pensaram muito assim, velhos e novos populismos. Eu pensei mais na questão de chegar até agora, diante de uma situação de crise total, né, da questão do meio ambiente. Uma coisa que eu gostaria de falar, para terminar. O Kissinger é um sujeito completamente contrário a isso. Quando ele diz, o que é a União Europeia? Se eu pegar o telefone e quiser falar com a União Europeia, eu vou falar com quem? Eu vou falar com a Ursula von der Leyen? Não, que é da Comissão Europeia. Não tem com o que falar. E assim que pensou o Trump, quando logo que ele se elegeu, ele foi conversar com o Kissinger. O que está acontecendo? E a primeira coisa que ele fala, sair do acordo de Kyoto e sair do Trans-Pacific Partnership. E pensar o quê? Fazer a América forte, grande, de novo. America First. Né? E aí vem o populismo. E aí vem, não sei se esse termo pode ser aplicado, mas aí vem o liberal nacionalismo. O liberal nacionalismo, uma coisa assim híbrida, uma coisa assim absurda, né? O liberal nacionalismo. As viagens que ele faz, ele vai para a Arábia Saudita, a questão do petróleo. Ele rompe com o acordo com o Irã. Ele vai lá e ameaça a Coreia do Norte, depois ele volta atrás, mas ele ameaça o quê? A China. Né? A ideia de uma guerra comercial com a China. Deu para entender? Então, é nessa perspectiva. E onde há o grande investimento norte-americano? No exército, nas tropas, que agora vão sair do Afeganistão. Né? Os grandes investimentos do Trump, você pode acompanhar, na estrutura, no sistema bélico, né? Na indústria bélica. Né, no setor bélico. Tudo bem? Muito bem. Mais alguma questão? Eu acho que tem duas questões no chat, professor, da Adriana. Pedindo para explicar novamente a teoria da dependência, institucionalismo liberal, realismo e construtivismo, e perguntando se a teoria crítica poderia ser incluída enquanto paradigma das relações internacionais. Bom, eu, em parte, falei da teoria crítica. Eu não li muito sobre isso, acompanhei algumas palestras do professor Rodrigo Passo, ele deveria mais se voltar para nos falar sobre isso. Mas eu posso falar um pouco mais sobre a dependência, né? Porque você perguntou, né? Isso é a questão da Maíra. Claro, o professor Siminoff pensa o quê? Em conceitos que são próprios, entre aspas, da periferia. Eu não gosto de usar esse termo. O professor Luiz Vitaliano falou também, centro de periferia. Eu não uso termos de realismo, porque realismo é próprio das potências centrais, né? E eu não vou usar esse termo, porque não é apropriado e tal. Muito bem, claro. Mas vamos pensar o seguinte, né? Quando a gente pensa, né, nessas questões de novos conceitos, novas definições, o professor Marcelo Gujo, né, ele diz o seguinte, vamos usar outros termos, por quê? Outros conceitos, porque eles foram criados lá no centro. Tá? Mas quando ele vai pensar, ele vai fazer uma crítica do quê? A crítica ao institucionalismo liberal. Ele fala assim, olha, se a gente for acompanhar o que aconteceu na Inglaterra, no Reino Unido, o que aconteceu na Coreia, o que aconteceu com a China, o que aconteceu com a Alemanha, o que aconteceu com os Estados Unidos, não foram aspectos, não foram valores, não foram princípios, teorias econômicas liberais. Foram o quê? Foram de preservação do mercado interno para que esses países, né, pudessem se desenvolver. A ideia é não chutar a escada. Tudo bem? Então ele pensa, bom, o que é a saída? A saída é um certo protecionismo.
A ideia é o quê? A ideia é estabelecer um chamado mercado interno, um desenvolvimento interno, um nacional desenvolvimentismo. Tudo bem? É o que se espera. Tudo bem? Mas ainda assim, se você pensa, ele vai falar do quê? O que aconteceu na Grã-Bretanha. É claro que ele não vai dizer o que eles estão propondo para a gente não tem que aceitar porque eles fizeram outra coisa. Mas ele está querendo repetir o que aconteceu lá, no qual o Estado aparece como o ator principal. O Alejandro Simonov, que eu gosto muito, quando ele diz assim, bom, vamos resolver o problema dos direitos humanos. O que nós temos que fazer? Vamos lá para as presidências da Frente Cívica Radical. Ilha, o Hipólito Yrigoyen, ou o Raul Alfonsin. O que eles fizeram sobre Cuba? Eles entraram em conflito, dizendo, vamos proibir, ou vamos denunciar a transgressão dos direitos humanos em Cuba? Não. O que fez o presidente Raul Alfonsin? Se absteve. Nós temos que fazer o mesmo hoje em dia com a Nicarágua. Tudo bem? Ele está pensando no que? Estado. O Estado, o Ministério das Relações Exteriores argentino, como fez o Ministério das Relações Exteriores durante a PEI, o ministro das Relações Exteriores, que não era só Alfonso Arinos, mas era o Santiago Dantas, a ideia é a seguinte, vamos retirar Cuba da OEA? Não, vamos simplesmente nos abster. O Brasil se absteve. Por quê? Porque eu não sou comunista, mas também não quero me interferir na soberania. Tem uma discussão de soberania de Estado. Porque eu quero o quê? Uma política externa independente. Eu quero uma autodeterminação. Então, a discussão é de autodeterminação. É de soberania. Deu para entender? Quando você procura pensar em paradigmas que são diferentes, você cai no mesmo. Você cai na ideia do quê? Vou combater o liberal institucionalismo, que é o Marcelo, né? Ou eu vou dizer, eu vou dizer aqui o quê? Que a política de direitos humanos é uma interferência na minha soberania, e eu vou o quê? Eu vou me abster. Ou até posso rechaçar, apesar de dizer que eu concordo, claro. Quando a gente estava vivendo o período da ditadura militar, tinha o acordo nuclear Brasil-Alemanha, veio para cá Rosalie Carter, defendendo que os direitos humanos, fomos todos lá para apoiar, sabendo que era uma questão do quê? De soberania. Porque você estava sendo o quê? Perseguido. Você entra na mesma discussão. Você está discutindo a questão do Estado, da prerrogativa do Estado, soberania, autodeterminação, independência. Deu para entender? Então não é que se modifique muito. Até que quando eu converso com o Marcelo, ele diz assim, no final desse conflito, dessa luta, dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, vai acabar prevalecendo os Estados Unidos. Temos que aproveitar esse período, que a gente não está aproveitando. E mais, ele diz o seguinte, nós temos que tomar cuidado com o sistema financeiro internacional. E estamos vendo que há duas grandes potências, e que a gente tem que aproveitar, como vocês que estudaram isso, o Getúlio Vargas aproveitou entre aliados e o eixo. Eu dizia isso, mas ele não é muito, porque os argentinos ficam com o pé atrás quando fala de Getúlio Vargas. Né? Ficam com o pé atrás, né? Porque tem toda a discussão, né, ali, né, do populismo, do nacionalismo, né? Eu me lembro muito bem na UBA, o pessoal lá, a gente falou assim, Zanetti, você está do nosso lado ou do lado dos brasileiros? Essa discussão, né? É muito engraçado. Mas isso, deu para entender? Não é que se modifique, tá? Não é que surjam novos conceitos. O que eu penso que deve se superar esse conceito para a preservação do mundo. Senão, não vai ter saída. Com a questão ambiental, com a questão dos direitos humanos, com a questão tecnológica, com a questão de multidão de direitos que existe hoje em dia, que não existiam anteriormente. A gente pensa no período, a professora falou, no período do Brasil, quando o Brasil se torna independente, os temas de política externa são 5, no máximo. Né? Qual? Tráfico negreiro, fronteiras, a questão dos acordos comerciais com a Inglaterra, né?
de livre comércio, não é? E que mais? O reconhecimento do Brasil como nação, não é? E a questão da navegação dos rios, o Rio da Prata e o Amazonas. Basta, hoje em dia não. Temos uma infinidade de temas. E infinidade de temas no qual a soberania é transgredida. A questão dos direitos humanos. Tudo bem. A questão dos direitos humanos. Mas interfere aqui, mas isso está certo. A questão do sistema prisional brasileiro. Os direitos humanos teriam que vingar mesmo. Na questão mesmo do meio ambiente. Mas eu tenho direito a queimar a floresta é minha. Vocês queimaram, eu posso queimar. Não! Deu para entender? E aí, nesse sentido que eu penso em superar o realismo. E o estadocentrismo. O estadocentrismo. Ainda que eu pense que o Estado ainda tem um papel central, fundamental, quando a gente dá o exemplo, o Henrique Altemani fala da OMC, né? Mas aí conflui de novo para o realismo, é uma contradição, mas existe. Quando eu penso em fortalecer um Estado, eu penso no quê? Que existe Estado no Rio de Janeiro, existe um Estado, um governo do Estado, uma prefeitura, não é? Não só, em São Paulo também, a gente fala Rio é Rio, São Paulo é outra coisa. Não, deu para entender? É nesse sentido. Quanto a Adriana, eu tenho muitas aqui anotações, porque eu escrevi mais de 20 páginas. Sobre a teoria crítica, eu já avancei. Sobre a dependência, né, eu tenho algumas passagens aqui que eu falo o seguinte, deixando de lado o seu mais imponente, subentendido político ideológico, aproximação subjacente, o approach radical, neomarxista, ofereceu pelo menos 3 contribuições. Além do mais imediato foi a reorientação das dinâmicas político-econômicas globais, do eixo leste-oeste para o eixo norte-sul, e a bipartição, né? E as sucessivas inserções da fluida, né? Conceito de semiperiferia. E a descoberta do longo período, necessário para colher a formação contínua da evolução da economia mundo capitalístico, que aí vai o Wallenstein, 1974, e 1980, e o do Arrighi, 1990. Isso quer dizer um arco temporal estendido, grosso modo, de 500 anos até hoje, no interior do qual o contexto da Guerra Fria perdia a sua centralidade. Se voltava mais para o econômico do que para o político e para a Guerra Fria. Isso foi importante. A questão não é a Guerra Fria, não é a guerra entre leste e oeste. O problema é países desenvolvidos, países em desenvolvimento, como se falava, que não se usa mais, subdesenvolvido. Tem mais questões sobre o funcionalismo, sobre o institucionalismo liberal. Hoje em dia se fala muito de questões como after hegemony. Né? Se fala muito sobre hegemonia after hegemony. E aí a ideia do multipolarismo, e que é, por muitos autores, a ideia de que superar a hegemonia, quer dizer, superar a hegemonia é importante, mas cria mais perigo. É menos perigoso um sistema bipolar, ou até unipolar, do que multipolar. Mas existe a dissuasão de que as potências que estão se desenvolvendo, como a Índia, a China, a Rússia, né, os Estados Unidos, e etc., são potências nucleares e eu penso que está descartada qualquer possibilidade de guerra, né? De guerra de guerra convencional. Claro que nas franjas dessa situação ocorre, né? Como nós temos vendo, mas eu penso que mais sob o ponto de vista das questões, não só da questão religiosa, mas das questões étnicas, e dessas desigualdades enormes, né, que existem ainda até hoje em dia. Muito bem. Mais alguma questão? De qualquer maneira, depois, Adriana, a gente pode conversar e eu falo mais para te explicar melhor. Mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Fique à vontade.
Mais alguma questão, Fábio? Não? Eu estou satisfeito. Tá. Muito bem, então, pessoal, eu agradeço a todos. Essa iniciativa foi excepcional, né? A gente dá aula e vocês, assim, guardavam, asseguravam que sexta-feira ficávamos todos juntos aqui para poder acompanhar as aulas, né? E foi uma proposta dos alunos do curso da Unesp, que eu dei aula de História das Relações Internacionais, mas não pude ir além da Segunda Guerra Mundial, e que foi abraçada por todos, e excelentes aulas da professora Margarida, da Maíra, do Fábio, de todos, do Paulo, do Luiz, do professor Alejandro, né? De todos, dos professores de fora, né? Que a gente tem que manter contato para nós podermos estabelecer uma parceria, uma relação estreita, para a gente internacionalizar, né? A ideia de internacionalizar a universidade, né? Podermos falar outras línguas também. E o Fábio, uma amizade que agora já consolidada aí, o Fábio aniversaria no mesmo dia que eu, né? E a gente não se conhece pessoalmente, a gente mantém contato. E muito interessante toda a pesquisa de vocês sobre esses novos e velhos populismo, né? Vocês têm ali um tema em comum, muito promissor, muito atual, né? E vamos ver se vai ser possível publicar. Estou esperando até agora que saia a publicação da PUC eu já escrevi, e mantendo a nossa situação aqui de distanciamento e que todos fiquem saudáveis, com saúde, e que a gente possa superar toda essa situação terrível que nós estamos vivendo, né? Diante disso tudo, é também muito curioso pensarmos na política externa atual do Brasil, que é uma coisa assim fora da curva mesmo, né? A Maíra acompanha, né, as aulas e percebe que não tem o que pensar mais, né? O Santiago Dantas, pensar em todo esse pessoal, o Azeredo da Silveira, e diante da situação atual, a gente acha que a gente está no fim da linha, né? Muito bem. Terminamos, eu entro de férias amanhã, devo ir para São Paulo. Obrigado pela presença do professor João Gonçalves, espero que a gente se encontre em São Paulo. Aniversário da Márcia foi ontem, antes de ontem, e amanhã aniversaria a Adriana. E, pessoal, eu agradeço a Paula, agradeço o Luciano Goulart, agradeço os que são os alunos, que não são alunos, os inscritos. Assistam as aulas, quem não pôde, pelo YouTube, né? E é isso. Tudo bem? Eu vou parar aqui a gravação. Obrigado, Fábio. Obrigado, professora Margarida, professora Maíra. Espero que você... Obrigada. Um grande abraço para todos. Obrigado, um abraço. Que você passe nos concursos, né? Fundamental. E faça o pós-doutorado. O professor Fábio, né? Faça um pós-doutorado. O tema é o mesmo, né? Um pós-doutorado na Universidade Federal do Ceará. Muito bem. Eu vou interromper.